Porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de... Diga, em memória de mim. Ok. Por semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que eu beberdes em memória de... Diga, em memória de... Memória de mim. Veja que duas vezes que o Senhor lhe fala, quando ele termina a fala dele, ele fala dizendo a mesma coisa. Fazer isto em memória de mim. Diga, em memória de mim. Na tradição judaica, irmãos, sempre quando um termo ele é repetido num texto, duas vezes ou mais, isso significa que aquele texto é um texto importante. É uma parte que precisa de uma atenção a mais diante de todo o contexto a qual você está lendo. Muitas das vezes Jesus fez isso quando ele estava instruindo os discípulos ou as multidões. Ele dizia, na verdade vos digo. E aqui, dentro desse contexto aqui da Santa Ceia, a qual o apóstolo Paulo está ali falando aos irmãos lá em Corinto, nós percebemos que Jesus está querendo falar para nós algo muito importante. Porque se você for ver, irmãos, lá nos evangelhos, quando Jesus ele citou essas frases para os discípulos, quando ele estava reunido, ele estava falando profeticamente de algo muito importante. Ele reuniu os discípulos para fazer a ceia, e ele pegou o pão, pegou o vinho, e profeticamente ele estava dizendo que algo importante ia acontecer. Isso estava envolvendo toda a sua vida, o seu corpo, o seu sangue ia ser derramado. E ele diz para os próprios discípulos na época, no presente, a qual ele estava vivendo todo aquele contexto de ir para a cruz. Ele disse, este é o meu corpo, que é dado por vós. Ele dizendo no presente lá para os discípulos. E ele disse para os discípulos, fazer isso em memória de mim. Aí ele continua lá nos discípulos no presente, ele diz, este cálice é o cálice da nova e eterna aliança no meu sangue. Fazer isso em memória de... Profeticamente, Jesus estava querendo dizer o quê? Ele ia para a cruz. Que o corpo dele ia ser moído. Que uma profecia lá de Isaías 53 estava para se cumprir naqueles dias. Algo importante, muito importante para aqueles discípulos. Algo, eu posso dizer, algo mais importante para a humanidade. Se eu fosse olhar de todos os documentários, de todas as mensagens, de tudo aquilo que a Bíblia já citou, de Gênesis, Apocalipse, uma das mensagens, um documentário, um acontecimento dos mais importantes de todos estava para acontecer. Jesus estava dizendo, fazer memorial disto. Trazer isto à memória, nunca se esqueçam disso. Vai acontecer algo que vai ser demais, vai ser tudo. Irmãos, isso acontecia lá em Israel. Se você for ver, quando o povo ele acabou de sair ali do Egito,
Deus chamou Moisés e começou a dizer, faça memorial aos filhos de Israel, celebrem a festa da Páscoa, e você vai celebrar assim, porque isso aqui vai ficar como um memorial, vai ficar gravado no coração dos hebreus, para que os pais passem para os filhos, para que eles saibam e nunca esqueçam que eu tirei eles da escravidão do Egito. Algo importante estava acontecendo na história de Israel, e isso não poderia ser esquecido. Deus queria que Moisés passasse para todos ali em Israel, e que eles passassem dos filhos para as descendências até chegar nesse dia. Porque eu quero dizer uma coisa para você. Até hoje para Israel é muito importante a festa da Páscoa, a festa de Pentecostes, as festas memoriais que tem lá em Israel. Mas eu quero dizer, nada se compara a isso que está sendo ministrado no culto de ceia todo mês para a igreja do Senhor na terra. Nada pode se comparar a um memorial como esse, a um acontecimento desses. Por quê? Estava prestes a acontecer, irmãos, a maior libertação de todos os tempos. Estava prestes a acontecer o maior acontecimento, onde os céus esperavam por aquele momento, onde o próprio Deus planejou de Gênesis até Apocalipse esse momento, onde todos os anjos, onde todos aqueles irmãos que viviam na eternidade com Deus, todos aqueles profetas que deixaram as profecias acerca dele, estava prestes a ser real aquele acontecimento. Jesus fez questão de dizer: fazei isto em memória de mim. E o que é o culto de ceia, irmãos? O culto de ceia é um culto memorial. Se você não sabe, irmãos, de vez em quando Moisés, ele tinha que dar uma chamada no povo e revogar as leis, e relembrar as leis ao povo. A geração que saiu lá do Egito, irmãos, que morreu ali no deserto, exceto Josué e Caleb, era uma geração que não conhecia ainda esses preceitos, essas leis. Foi uma geração, irmãos, onde Deus, antes de entrar na terra, aquela geração, Deus disse: esse povo não pode entrar na terra antes de conhecer os meus preceitos, as minhas leis. Então, chame eles para o monte e renove na mente deles tudo aquilo que eu tenho falado ao povo de Israel antes de entrar na terra. E todos os memoriais, as leis, eram trazidas a um povo que ainda não conhecia, o povo que nasceu no deserto, que não conhecia aqueles mandamentos, aquelas leis, a qual seus pais, mesmo conhecendo, foram rebeldes e morreram lá. Por que Jesus disse: fazer isso em memória de mim? Todos os meses, irmãos, todos os tempos, Deus queria que a igreja nunca esquecesse disso. Nunca esquecesse desse acontecimento. E eu vou trazer hoje para você, irmãos, 3 coisinhas que nós precisamos sempre estar lembrando na ceia do Senhor. As 3 coisinhas importantes, que são cruciais para renovar a nossa fé, renovar as nossas forças, despertar em nós, irmãos, um homem espiritual que muitas das vezes está abatido por conta das lutas, despertar em nós, irmãos, muitas das vezes um guerreiro que tem passado por lutas nessa terra, lutas exteriores, lutas interiores, e muitas das vezes está já baixando as guardas. Mas eu quero dizer uma coisa para você: tudo que a gente possa passar, irmão, na nossa caminhada cristã, é renovado em nós, irmãos, é fortalecido em nós, quando esta mensagem ela é renovada aos nossos corações. Eu tenho visto, irmãos, que uns 15 anos, 20 anos se passaram. Eu tenho visto que pouco se fala daquilo que a ceia quer que a gente memorize, que a gente renove, que a gente lembre. Lembra dessa passagem que se fala muito? Quero trazer à memória aquilo que me dá
Esperança. Quem não quer isso, irmãos? Quem quer aqui esperança? Quem quer trazer a memória que traz esperança? É isso que o culto de ceia é. Jesus está dizendo assim, irmãos, fazer isso em memória de mim, sabe por quê? Porque é isso que eu quero lembrar vocês, é o que vai lhe dar esperança. Porque é isso que eu vou lembrar vocês do culto de ceia, é o que vai fortalecer vocês. Porque é isso, essa mensagem que eu vou trazer, essa memorial que eu quero estabelecer na minha igreja de tempos em tempos, é isso que vai levar vocês até a glória. Por isso é importante o culto de ceia, que muitos desprezam. Eu quero trazer, irmãos, a memória de 3 coisas, 3 mensagens aqui que o culto de ceia traz para nós. Primeiro, trazer a memória, o sacrifício de Cristo, até a cruz, até a morte. Ah, pastor, mas isso aí eu já sei. Isso aqui não é para você saber. Eu sei que você já sabe, isso aqui é para lhe fortalecer. Isso aqui é para adentrar, sabe, na divisão da alma e do seu espírito, irmãos. E arrancar todas as angústias, arrancar todas as dores, fortalecer o abatido, renovar a mente do enfraquecido. Ah, irmãos, a igreja está precisando da mensagem da cruz. Irmãos, é muito bom que eu tenho visto na igreja há 15, 20 anos, tantos pregadores que têm se levantado, tantas mensagens maravilhosas, mas mensagens, irmãos, que elas parecem que não têm a mesma eficácia do que essa mensagem que o culto de ceia quer trazer para nós, a mensagem da cruz. Ela não pode ser comparada a nada, irmãos. Porque é por causa dessa mensagem que um dia eu e você nos arrependemos e entendemos o que Cristo fez ali. E estamos aqui por conta da mensagem da cruz. Eu me lembro que há muitos anos, irmãos, eu ouvia muito a mensagem da cruz nas igrejas. E a igreja passou muitos anos falando muitas mensagens bonitas. Tem as mensagens coaches. Tem as mensagens 10 ferramentas para você vencer os gigantes. Tem as mensagens que tratam do nosso corpo como templo e santuário do Espírito e nos ajuda a ter equilíbrio na nossa vida física. Tem mensagens que trazem ajudas até psicológicas para a nossa alma. Tem mensagens maravilhosas. Mas sabe o que Cristo está querendo dizer aqui? Fazer isto em memória de mim. Não podemos esquecer a mensagem da cruz. E a primeira coisa, irmãos, que eu quero trazer aqui, a primeira memória, o sacrifício. Sabemos que o sacrifício de Jesus, irmãos, ele não se resume só ali na cruz em si. Ali foi um sacrifício físico. Ali nós vemos literalmente o cordeiro sendo sacrificado, derramado todo o seu sangue, para que eu e você fossemos libertos do império das trevas. Mas se você, irmãos, eu queria que você abrisse a Bíblia comigo lá em Mateus capítulo 26. Mateus 26. Versículo 36. Todo mundo achou? Amém? Diz assim, ó. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar.
Levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Diga assim comigo: não seja como eu quero, mas como tu queres. Irmãos, o sacrifício de Jesus, ele começa ali no Getsemane. Aquilo que se findou ali na cruz, no ápice do corpo, o sofrimento do corpo. Começa aqui, irmãos, com o sofrimento da alma. Porque nós não sofremos, irmãos, só porque nós apanhamos no nosso corpo. Tanto que nós vemos aí o que está acontecendo nesses últimos tempos. Depressão, síndrome do pânico, muita gente sofrendo, irmãos, sem apanhar fisicamente. Mas estão morrendo por dentro, estão apanhando por dentro. Você já viu aquele ditado? Palavras dói mais do que pancadas. Alguém já disse isso? Porque muitas das vezes, irmãos, palavras doem. Por quê? Porque elas atingem, irmão, a nossa alma, atingem lá dentro, o nosso ser, no centro das nossas emoções. E isso traz dor, isso traz trauma, isso traz, sabe, sentimentos horrendos dentro do ser humano. Tem pessoas, irmãos, que se entregam à amargura, que tem pessoas, irmãos, que elas se entregam a uma vida, irmão, de trevas por conta de palavras. Não foi nem porque elas sofreram violentamente e fisicamente, não, mas elas têm dor na sua alma por conta de palavras, por conta de uma notícia, por conta de algo que veio, irmão, e atingiu ali a sua alma, foi como uma pancada tão grande que ela não suporta. O que foi que aconteceu com Jesus aqui? Jesus já estava sentindo que a hora estava chegando. E quanto mais a hora estava chegando, ele estava sentindo já um peso de opressão e de angústia na sua alma. Então ele decide ir para um lugar de oração, Getsemane. E quando ele vai orar, irmãos, com certeza ali, Deus começa a falar de todas as coisas que ele vai passar ali naqueles dias. De uma exaustão no corpo de tanto sofrer. E ali começa um sofrimento tremendo na alma de Jesus. Tanto que ele diz: a minha alma está angustiada até a morte. Olha aí. A Bíblia diz que o suor dele, irmãos, os poros dele saiu o quê? Sangue. A maioria de vocês já sabe o que é que a medicina diz sobre isso. Isso é possível sim acontecer com o ser humano, mas quando ele chega no extremo de uma angústia, de uma depressão, de tudo aquilo que você pode juntar aí de ruim na alma, irmão, de opressão, e vem sobre o interior do homem, na alma, e ali, irmãos, é possível sim aquela angústia, ela maltratar tanto a alma daquela pessoa, que ela não tem, irmãos, como externar, senão suando sangue. E Jesus estava suando sangue. Ele já estava ali, irmão, num sofrimento extremo. E Jesus, irmãos, ele não foi para o Getsemane para fugir da cruz. Porque você vê ele dizendo: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Né? Mas ele não foi para ali para fugir da cruz, ele foi para ali para se preparar para a cruz. Irmãos, sabe o que eu aprendo com isso?
Nós precisamos preparar o nosso homem interior para aquilo que vai acontecer no exterior. Jesus ele não foi direto para, vamos dizer assim, para um matadouro físico. Primeiro ele foi preparar o homem interior. Onde é que se prepara o homem interior, irmãos, para as coisas exteriores? No lugar de oração. Todos nós, irmãos, precisamos ter o nosso Getsemane. Todos nós precisamos ter os nossos momentos. Sabe por quê? Porque eu quero dizer uma coisa para você. Se Ele que é o Mestre, se Ele que é o Senhor de todas as coisas, passou por isso, será se nós não passaremos por angústias nessa terra? Será se nós não passaremos, irmãos, por momentos difíceis nas nossas vidas? Será se nós não vamos passar, irmão, por momentos de enfermidades? Será se nós não vamos passar por momentos de, às vezes, perder um ente querido? Será se nós não vamos passar por momentos de tristeza profunda? Sim, e precisamos nos preparar para isso. E quem nos prepara para isso? É lá no lugar de oração que a gente se prepara para as angústias, para as coisas que vêm do exterior. Tem muita gente que é pego de surpresa, muito cristão. Por quê? Porque não ora. Porque não tem o seu Getsemane. Foi lá no Getsemane, irmãos. No meio de toda aquela angústia, no meio de toda aquela dor interior, que Deus deu a Jesus a capacidade de suportar o exterior que viria pela frente. Muitas das vezes a gente está aqui, está tudo bem na igreja, está tudo bem na minha vida, mas de repente, irmãos, o câncer chegou. Eu faço tudo direitinho, Deus. Eu dou o dízimo. Eu não fiz nada de errado. Por que isso? É lá, irmão. Muitas das vezes a gente pede surpresa. Eu conto muito aqui, irmãos. Um testemunho que eu nunca, um momento que eu passei que eu nunca esqueci, de hora novo convertido. Uns irmãos me chamaram para visitar uma mulher que estava com 30 dias desenganada pelo médico, uma irmãzinha. O médico mandou ir para casa, disse 30 dias que ela tinha de vida, pastor. Aí pronto, eu já fui meio para visitar uma pessoa que está com 30 dias por conta de um câncer, crente. Eu imaginei que eu ia encontrar aquela mulher numa rede, esperando a morte chegar. Quando eu cheguei na casa da mulher com os irmãos, aí uma senhora com cabelinho branco abriu a porta. Ô irmão, vocês vieram aqui orar? Entre, vamos para dentro, vamos cantar um hinozinho da harpa aqui. Tal, não sei o quê. Aí eu olhei para o irmão assim e disse, irmão, cadê a mulher com câncer? Que a gente veio visitar. Ele, não é essa aí. Aí eu falo, a mulher está mais alegre do que eu. A mulher está mais feliz do que eu. Porque eu vim triste, esperando chegar uma pessoa doente que está desenganada pelo médico. E realmente ela está desenganada pelo médico. Mas sabe o que é que tinha dentro do interior daquela mulher? Aquela mulher era a mulher de oração. Hoje eu ouvi uma palavra, assim, rápida, eu estava ali com a minha esposa, e o que estava ministrando disse assim, aqueles que se abalam no momento da dificuldade, é porque desconfiam do Senhor. Porque os que confiam no Senhor, o que acontece? São como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para todo sempre. Como é que você vai confiar no Senhor, irmão, se você não está com Ele? Se você não tem vida de oração,
para entender, irmãos, que o Senhor, Ele tem uns propósitos diferentes dos nossos. Os caminhos dele são mais altos do que os nossos. Precisamos ir para o Getsemane. Precisamos estar nos preparando, irmãos, espiritualmente, a nossa alma, para quando os dias maus chegarem, nós estejamos cheios dele, preparados para combater aquilo que vem exterior sobre o nosso corpo. Tem crente, irmão, tocou no corpo dele, tocou na vida financeira, se abala, porque desconfia. Porque os que confiam não se abalam, permanecem. Porque ouve a palavra e não pratica, porque os que ouvem a palavra e praticam, o vento vem, a tempestade vem, mas a cara não vem, não se abala, não cai, porque ele está firmado numa rocha. O que é que faz a nossa vida? Firmar na rocha, irmão, é vida de oração, é vida com Deus. Era isso que Jesus estava vendo já sempre passando. Eu quero estar mais perto do meu Senhor, eu quero preparar o meu homem interior, porque eu sei que coisas exteriores vão acontecer comigo terríveis. Aí você vai entender, sabe por quê? Quando Jesus, irmãos, assim que ele sai do Getsemane, ele diz assim, ó, estou pronto. Está pronto para quê, irmãos? Para passar todo tipo de injustiça, os caras cuspir nele, arrumar testemunha falsa, levar para Anás, para Caifás, brincar com ele, pegar Jesus, fazer, irmão, como se Jesus fosse o maior bandido sem ser, colocar Jesus ali diante de Pilatos, aí tem ali um Barrabás, e o povo vai escolher quem? Barrabás. Mas Jesus lá no Getsemane, irmãos, ele estava preparando a sua alma, o seu homem interior, para tudo aquilo que ele ia passar no exterior. Sabe por quê? Injustiça, injúria, provocação, tudo aquilo que ele passou, e a Bíblia diz que ele passou como um cordeiro mudo. Ele não falou nada. Por que ele não falou nada, irmãos? Porque ele já estava resolvido dentro. Ei, quando vem alguma circunstância das nossas vidas que a gente quer murmurar do Senhor, é que não está resolvido aqui dentro ainda, irmãos. É por isso que o apóstolo Paulo, ele dizia assim, ó, querem me matar? Morrer para mim é lucro. Viver para mim é Cristo. Ele já estava resolvido dentro dele que se ele morresse por Cristo, para ele era lucro, porque ele ia estar na glória. Então ele não estava nem aí, irmãos, o que ele ia passar desse corpo físico, no exterior, se iam injustiçar ele, se vinha naufrágio, se vinha perseguição, se vinha nudez, se vinha fome, nada disso. Ele dizia nada dessas coisas, nem principal, nem potestade, nem morte, nem altura, nem largura, nada disso vai me separar do amor de Deus. Ele está em Cristo Jesus, sabe por quê? Porque ele já estava decidido dentro dele. Onde é que a gente se decide? É lá no Getsemane, lá no lugar de oração, onde nós tiramos todas as nossas dúvidas, todas as nossas confusões, a nossa fé. É lá, irmãos, que nós conhecemos aquele a qual nós servimos. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, literalmente. Ele é aquele que nos guarda, ele é aquele que nos cerca, irmão, com o seu amor. Ele é aquele que nunca nos deixará sozinhos em qualquer circunstância. Ele é o médico dos médicos, ele é o nosso advogado, ele é tudo para nós, ele é tudo para nós. Eu tenho todas as coisas já dentro de mim, porque ele mora dentro de mim. Não preciso imaginar. Cristo é suficiente para a minha vida. O que vier exterior, seja bênção, seja coisas que vão me maltratar, glória a Deus. Por isso a apóstolo lhe dizia, eu aprendi a viver na fartura, na bênção, mas eu também aprendi a viver na escassez. Sabe por quê? Porque ele já era decidido por dentro, ele já tinha um propósito por dentro para a vida dele. Ei, irmão, você tem que decidir dentro de você.
Você quer Jesus mesmo? É Ele o amor da sua vida, é Ele o Rei da sua vida, é Ele o Senhor, é Ele o único suficiente Salvador, é Ele tudo para você mesmo, é Ele. Então fique com Ele dentro de você e saiba de uma coisa: todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Saiba de uma coisa: muitas palavras de Deus têm a favor dos seus filhos. Muitas promessas de Deus têm liberado sobre as nossas vidas. Ah, pastor, mas eu estou triste. Eu estou abatido. Olha para ele. Ele estava abatido. Ele estava abandonado. Porque até os que estavam com ele, o abandonaram na hora do percurso. Sabe por quê? Nós temos que aprender uma coisa. Muitas das vezes, na hora que Deus quer provar o nosso coração, na hora que Deus quer provar o nosso amor por Ele, Ele vai deixar nós passarmos por alguns momentos sem ninguém para nos ajudar, a não ser Ele. Se você não entender quem Ele é para a sua vida, você vai murmurar: cadê o fulano? Cadê o irmão? Cadê Pedro que disse que vinha comigo até a morte? Não, Senhor, tu não vai para a cruz não, eu vou contigo até a morte. Foi o primeiro que negou. Se você não estiver preparado, irmãos, por dentro, a sua alma, porque o Espírito Santo habita em nós, e Ele tem essa função de nos preparar o nosso homem interior, para que nós venhamos ser conservados irrepreensíveis até o dia da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Espírito Santo, Ele nos ensina. O Espírito Santo é o nosso amigo. O Espírito Santo é o nosso conselheiro. O Espírito Santo, irmãos, Ele habita dentro de nós com essa função de nos edificar, de nos revelar, de nos levar a Ele de uma forma diferente, de nos levar ao conhecimento do propósito de Deus sobre as nossas vidas, onde ninguém, irmãos, nem uma conversa com o psicólogo, nem uma conversa com o psiquiatra, nem uma conversa com o papai, nem com a mamãe, nem com nenhum irmão, ninguém pode substituir a pessoa do Espírito Santo e o que Ele tem para me revelar dentro de você, no lugar de oração. Jesus recebe todo o suporte no interior para aguentar tudo que Ele passou caladinho. Perda, humilhação, ser tocado por um ladrão, injustiça que Ele passou, injúrias. Quando Ele abria a boca, era para dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Quando Ele abria a boca, era para olhar para um daqueles homens que estava na cruz com Ele e dizer: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quando Ele abria a boca, era para dizer: está consumado. Ele só abre a boca, irmãos, para falar daquilo que Ele já estava preparado para passar. E nesses últimos dias, irmãos, nós precisamos arranjar um Getsemane para nós. Nós estamos vendo, irmãos, uma geração que se abala por qualquer coisa. Uma geração, irmãos, que qualquer coisa que acontece, ela já está abalada emocionalmente. A depressão tem que tomar de conta. A angústia, irmãos, tem derrubado muitas pessoas. O bombardeio, irmãos, intelectual tem tirado a fé de muitos. Nós precisamos de estar no Getsemane para suportar
essas coisas exteriores, irmãos, e nós temos o nosso propósito, nós temos, irmãos, aquilo que nós estamos seguindo, sem titubear para a direita nem para a esquerda, não importa o que acontecer, irmãos, no Getsemane nós saímos definidos qual é o nosso propósito. Jesus foi ali para a cruz, irmãos, preparado por conta de uma vida de oração, por conta de uma vida de submissão a Deus, porque isso nos dá suporte para aguentar as coisas exteriores. Ou você acha que Paulo aguentou tudo que ele aguentou porque ele orava? Você acha que os cristãos no tempo lá de Nero, da perseguição, que eram jogados ali no Coliseu para serem comidos ali pelo leão, o pai vê o seu filho ali sendo comido pelo leão só por conta de não negar Cristo, que era que aqueles homens tinham dentro deles, irmãos. Aqueles homens tinham uma fé inabalável, porque aquela fé, irmãos, ela foi adquirida de joelhos em oração com Ele. O homem interior deles sabia, irmãos, o que é que eles queriam da vida. Eu quero ir para o céu com Ele. Pois vai para a boca do leão, não importa. Pois tu vai ver, a tua alma vai sentir uma angústia de ver o teu filho comido pelo leão. E tu simplesmente pode só negar a esse Cristo. A tua alma vai dizer, se livra. Mas o teu espírito, o teu homem interior vai dizer, não, porque eu sei em quem tenho crido e não me vergonho dele. Ele morreu por mim e eu estou pronto para morrer por ele. Isso aqui é a mensagem da ceia. A mensagem da ceia dele que Jesus quer toda ceia, a gente quer a memória. Fazer isso em memória de mim. Glória. Preparação, morte. Jesus morreu. A morte de Jesus não foi o fim. Eu quero trazer outra coisa à memória, irmãos. Ressurreição. Ele ressuscitou. Muitos, quando pensavam que Cristo tinha sido derrotado na cruz, muitos até discípulos, a Paulo encontrou ali no caminho de Emaús, os discípulos que ficaram ali em Jerusalém, talvez pensando, meu Deus, e agora? Ele se foi, o que vai ser de nós? Desesperançado. Ele ressuscitou. E quando ele ressuscita, ele se revela aos seus discípulos. E a revelação da ressurreição traz esperança novamente para a igreja. Aqueles que estavam, irmão, desesperançados, aqueles que estavam, puxa, ele morreu, e agora o que vai ser de nós? Vem ele agora ressurreto, irmãos, dizendo, ei, eu vou para o Pai agora, mas ainda tem muita coisa, agora quem começou? Eu ressuscitei, eu estou vivo. Jesus vive. Igreja, Jesus vive. Ele não está morto, ele ressuscitou. Fazer isso em memória de mim. Ele está vivo. Ei, se Jesus vive, nós também com ele viveremos. Se Jesus ressuscitou, com ele ressuscitaremos. E para terminar, a mensagem aqui, lá de 1 Coríntios, diz para anunciar a morte dele até que ele... Até que ele... Uau!
Ele fez tudo aquilo que nós não poderíamos fazer. Entregou o seu corpo para nos libertar, para nos perdoar. Ele ressuscitou para reavivar nossa esperança que já estava morta. Ele vive agora para estar conosco. E ele vai voltar. Ei, a mensagem da ceia está dizendo assim: anunciai a morte dele, anunciai o sacrifício dele, até que ele venha. Ei, ele já vai vir. Meu Deus, cara, eu estava perdido, pastor. Eu estava condenado ao inferno. O sangue dele, todo o sacrifício dele me deu esperança novamente. Aí ele morreu e eu achei que pronto, morreu. Mas ele ressuscitou, ele vive. Então aí eu tive uma vida agora com ele. E ele ainda vem me buscar. Rapaz, é muita coisa, irmão. Mas o irmão está sendo assim, ele está vindo aí. Irmão, tem alguns hinos assim, de louvor que às vezes eu olho assim, meu Deus, esse cara, quando ele estava fazendo essa letra, ele viu isso aqui que eu estou vendo agora, ele estava chorando muito. Tem alguns hinos, irmão, que falam, eu quero ver a face dele, o meu Cristo e tal, aquela coisa. Irmãos, o cristão tem que desejar ardentemente pela vida do nosso Senhor. Ei, tem muita gente, irmão, na caminhada vai esquecendo dessas coisas. Aí é importante do grupo de ceia. Qualquer grupo de ceia tem que trazer à memória aquilo que dá esperança. Ei, eu quero te dizer, se tu está pensando, tu está desesperado, tu está pensando que a tua vida acabou, eu quero te dizer uma coisa. Jesus está voltando para te buscar. Ah, mas isso aí o meu avô já falava, o discípulo já falava, não importa, ele vem. Ele vem, irmãos. Ah, pastor, mas se eu morrer aqui, não tem problema. Depois que você morrer, ele vem. E ele vai te desenterrar lá no teu túmulo, irmão. Mas ele vai, porque os mortos, a Bíblia diz, 1 Tessalonicenses, os mortos ressuscitarão primeiro. E depois os que estão vivos serão arrebatados ao encontro do céu, por ele estarão com ele para todo sempre. Ei, Jesus vem! Eu quero te dizer, isso é uma promessa incondicional. Estamos estudando sobre as promessas. Tem promessa que tem a condição. Você obedece, ela acontece. Mas tem promessa que você crendo ou não, obedecendo, pode fazer o que você quiser. Ele prometeu, ele vai cumprir. E uma das promessas incondicionais mais tremendas, irmãos, para nós, é que ele vem. Ele vem. Nós precisamos amar a vida do Senhor, irmãos. O apóstolo Paulo dizia que as coisas, as tribulações desse mundo presente não vão se comparar com a glória que há de vir. Você precisa desejar estar com ele. Ei, irmão, não olhe para as coisas externas, mas olhe para o alto, olhe para aquele que vem, olhe para aquele que vem te buscar, olhe para a eternidade, olhe o que é que ele tem preparado para aqueles que creem na vida dele. É isso, irmãos. É isso que Jesus estava querendo dizer para os discípulos. É por isso que ele estava enfatizando isso, para eles fazerem isso em memória de mim. É por isso que o apóstolo Paulo ele trouxe, quando a igreja de Corinto estava muito confusa em relação à ceia, desorganizada. Aí Paulo vem e traz uma organização, mas diz para eles: fazei isto em memória de mim. Vocês não podem deixar com que a palavra que traz o sacrifício da cruz, a palavra que traz a morte de Jesus, a palavra que traz a ressurreição de Jesus, a palavra que traz a vida, a promessa da vida dele, nunca isso saia da igreja. Nunca isso saia de dentro de vocês. Não importa o que você está sofrendo, não importa o que nós vamos passar exteriormente nessa terra, mas essa mensagem nós não podemos esquecer ela. Eu quero deixar isso para você.
Para mim a ceia é isso. Quando eu venho um passeio, eu já venho lembrando de Jesus, da cruz, porque esse é o propósito da ceia. Trazer uma palavra para mim que vai me dar esperança. E não tem palavra que traga maior esperança para mim, irmãos. Que é lembrar de onde Jesus me tirou, o que Ele fez por mim, que Ele ressuscitou e que Ele vem me buscar. Aleluia. Guarda essa palavra no seu coração.